Muito bem, vamos lá então iniciando o nosso trabalho Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós vamos para o capítulo 20, Causas Anteriores ao Sofrimento. Nós estudamos aqui no nosso capítulo anterior, só um instantinho. Só um minutinho, pessoal. Bom dia, abraço. Isso. Então, nós vimos aqui no nosso capítulo anterior, no capítulo 19, que tratava aqui do capítulo número 19, Convite ao Otimismo. A gente lembra, né, que Filomeno de Miranda comentava, né, bom dia, Marião, comentava sobre a sua chegada ao plano espiritual e a percepção que ele tinha das diversas faixas vibratórias que envolviam aqui o nosso planeta, e aquelas mais densas, muito mais ligadas, né, às paixões terrenas, como resultado, né, das irradiações das emanações mentais de cada um de nós aqui, e ela ia então se tornando cada vez mais sutil, conforme ali os pensamentos iam também se elevando. E aí então ele apresentou aqui nessa conversa com o Dr. Bezerra de Menezes uma certa angústia, né, um certo pessimismo com relação aos destinos do nosso planeta. E aí então o Dr. Bezerra trouxe para ele, né, infundiu nele aquele otimismo, aquela mudança de perspectiva, para perceber que o nosso planeta está passando por transformações. O nosso planeta vem crescendo, vem se desenvolvendo. Então é que nós tivéssemos ali a paciência e a perseverança, principalmente, né, diante das transformações morais que o nosso planeta vem sofrendo, em função dessa maior proximidade do plano espiritual com o plano físico. Tanto que ele coloca para nós aqui, né, não se esqueça, caro Miranda, que essa luta vem sendo travada com resultados excelentes e o bem está sempre vencendo. Então essa mensagem depois ele traz para nós aqui, falando sobre os trabalhos, falando sobre, principalmente nesse momento do carnaval, né, que focava naquele momento um pouco mais desequilibrado que a humanidade aqui, principalmente nós aqui do Brasil, né, estávamos vivendo, mas que ao mesmo tempo, enquanto muitos curtiam aquele momento de festas, né, dentro dessa visão ainda tão limitada que nós temos, outros procuravam aproveitar esse momento para mais reflexões, para fortalecer, né, os seus valores, as suas virtudes. Então isso era para nós um sinal bastante positivo, e que havia de fato um grande progresso acontecendo, embora nós não tivéssemos oportunidade de vislumbrar isso a partir da nossa visão, porque a nossa visão ela se torna muito limitada no tempo. Então nós esperamos que grandes transformações ocorram diante dos nossos olhos, né? Só que nós precisamos ainda de muita paciência para esperar que o trabalho que começou em gerações anteriores se transforme também, né, na nossa geração e outras gerações que virão. Então, com calma, a gente vai conseguindo alcançar esses objetivos maiores. Então, só um instantinho, pessoal, que eu estou com um pequeno probleminha aqui no livro. Eu já começo aqui com vocês. Só um instantinho, pronto. Então vamos lá, capítulo número 20, Causas Anteriores do Sofrimento. No final do capítulo 19, após esse bate-papo e essas reflexões, foi lembrado aqui então que Noemi, aquela jovem que tinha tentado o suicídio, estava despertando no hospital, porque ela tentou o ato, foi socorrida, levada ao hospital, submetida a uma cirurgia e se encontrava ali na UTI. E aí então, saindo um pouco dessa área mais filosófica, se deslocaram até um hospital para ver ali a situação prática, que eles estavam acompanhando, né,
Então vamos lá, né? Arthur, né, o Dr. Arthur, o médico desencarnado, dava apoio à filha, essa Noemi, encarnada, e juntamente com a equipe espiritual. Então vejamos ali o desenrolar, né, dessa assistência que eles estavam prestando. Bom dia, Marli. Quando chegamos à UTI do hospital, encontramos o irmão Arthur assistindo à filha, que despertava. A forte medicação que lhe fora ministrada e a brutal hemorragia que a enfraquecera respondiam pelo demorado período de sono, aliás, de muita utilidade na sua situação atual. Bom dia, Andréia. A jovem não se deu conta de imediato, pela turbação mental em que se encontrava, das ocorrências que lhe haviam sucedido. Compreensivelmente atordoada, foi pouco e pouco refazendo as lembranças que culminaram na tentativa contra a vida. Bom dia, Sandra. Então, só para a gente lembrar que ela tinha ali, né, conflitos com a mãe, também estava tendo desentendimentos com o marido, num casamento que foi muito mais arranjado do que espontâneo da parte dela. E ela então, percebendo ali, né, tendo desconfianças da relação do esposo com a sua própria mãe, ela acabou envolvida também por um espírito que a acompanhava, um espírito na condição de obsessor. Ela acabou flagrando uma relação íntima entre sua mãe e o seu esposo, né? Então isso causou nela um abalo muito grande e ela, tomada pelo desespero, tentou o suicídio. E aqui então, como foi mostrado, ela agora começa a despertar daquele estágio mais sonolento, mais um torpor que ela vivenciava, exatamente por causa da medicação, por causa da própria cirurgia, a hemorragia que ela vivenciou. E aí então, conforme ela ia despertando, naturalmente as lembranças, a visão daquilo, né, as imagens daquilo que ela tinha presenciado, começam então a florar na sua mente, né? Então ela, infelizmente, começa também a entrar, a trazer de volta, né, todos aqueles sentimentos angustiantes, né, que nós acompanhamos. André colocou, né, a gente lê essas situações em livros e não acredita de tão surreal, mas acontece, infelizmente. Pois é, acontece dessa situação e tantas piores, né, André? Basta lembrar, por exemplo, situações tristes que nós temos de violência, de estupro dentro de casa. Então é coisa que parece mesmo ficção, mas infelizmente é uma realidade. Muito bem, nesse Comenos, passou a experimentar as sensações dos pulsos feridos e o estranho mal-estar do pós-operatório. Havia silêncio naquela unidade, embora a presença de mais alguns pacientes nos leitos a regular distância. Sem a indução do infeliz perseguidor e carinhosamente amparada pelas energias fluídicas do genitor vigilante, Noemi experimentou um certo bem-estar. Porque insistisse, porém, na recapitulação dos acontecimentos, comoveu-se, deixando que a mágoa a assaltasse, infligindo-se sem necessidade. Com o aturdimento de que se via objeto, lamentava não haver morrido, dominada pela angústia de como seria o seu futuro em face da embaraçosa conjuntura de que desejava fugir. As ideias negativas começaram a atropelar-se na mente e o desespero passou a tomar-lhe conta. Pôs-se a movimentar-se no leito, em crescente inquietação, dando lugar ao pranto exagerado e à revolta. Só para lembrar que depois que ela acabou se ferindo, né, cortando os pulsos, ela foi levada pelo próprio esposo ao hospital, e aí então aquela questão, né, e agora, o que vai acontecer? Bom, o irmão Arthur, atendendo a uma sugestão mental do benfeitor, foi inspirar o médico para que a viesse ver, o que logo ocorreu, e porque a paciente demonstrasse estar fazendo um quadro de agitação, esse aplicou no soro uma medicação sedativa para que o repouso prosseguisse sob a ação calmante. O genitor envolveu-a em ondas de refazimento e tranquilidade, conseguindo fazê-la adormecer. Em espírito, no entanto,
a paciente prosseguia sob agitação. Ruminava mentalmente planos de vingança, o que lhe era pernicioso ao estado emocional. Bom, esse trecho aqui, ele traz para nós uma realidade que nós vemos aqui em muitos relatos, muitas descrições do plano espiritual. Então, inconscientemente, fisicamente, porém o espírito ativo, agitado. Essa atividade não significa necessariamente uma lucidez, mas vivendo ali as tantas angústias que são consequentes das experiências negativas que ele vivenciam. A mesma coisa acontece até mesmo entre os desencarnados que se encontram inconsciente. A gente lembra, num dos livros de André Luiz, não me recordo se Os Mensageiros ou Missionários da Luz, quando ele visitava um posto de socorro e ele encontrava ali centenas de pessoas espíritos desencarnados adormecidos. Alguns um adormecimento com maior profundidade, outros com uma condição mais superficial, mas todos ali mentalmente vivendo as suas experiências. E André Luiz relatava que alguns dos espíritos se mostravam agitados nos leitos, nas macas onde eles se encontravam. Até então, como nós vimos naquela passagem, quando ele então, com permissão, ele acabou entrando em sintonia mental com uma senhora que se encontrava ali inconsciente, porém agitada, e ele começou então a captar as imagens que ela projetava na sua mente, que era resultado exatamente de um conflito que ela tinha vivenciado, que acabou até mesmo culminando num crime. Então a resposta que dava a ela, né, que eles estavam ali adormecidos, mas cada um vivendo suas vidas mentalmente. Aqui então é o que a gente vê. O espírito então inconsciente, fisicamente inconsciente, mas mentalmente em atividade. Uma atividade confusa, uma atividade sem aquela clareza, sem aquela lucidez, porém sob o efeito de todas as angústias que ela vivenciava, principalmente porque ela se encontrava em plena crise, naquele momento mais alto da crise que ela experimentava, né, porque ela tinha sido ali atingida, né, sofreu o impacto daquela situação que ela presenciou, a coisa de 1, 2 dias, né, ou mesmo ela despertava no dia seguinte aqui, porque tudo aquilo que vem acontecendo trata-se aqui então daquele último dia do carnaval. Então era coisa assim de um dia para o outro que ela estava vivenciando. E emocionalmente, mentalmente, ela estava no auge da crise e aí então estava processando essas informações sem muito sucesso, como nós vimos. E aí então, diz aqui para nós, era de presumir-se que essa reação, acentuou o nosso diretor, espírito comprometido, a nossa irmã não possui ainda a maturidade nem o adestramento para reagir de forma conveniente numa conjuntura desse porte. Aliás, o que é natural, né? Porque a maturidade que o espírito demonstra não é apenas no momento da crise maior, mas é até mesmo durante a sua vivência, no modo como ela vai lidando com as experiências que vão surgindo. Ela tem uma outra postura, ela tem uma conduta diferente. Aqui no caso nós encontramos Noemi, um espírito ainda nesse processo de amadurecimento, que lida ali com os seus conflitos emocionais de uma forma muito impulsiva, muito revoltosa, né, muito insegura, e aí espiritualmente, claro, vem ali, né, ela segue essa mesma tendência. E aí ele segue, a precipitação, que é a irmã da revolta, responde por muitos males que poderiam ser evitados, caso as pessoas preferissem o clima da concórdia e da calma. A mágoa é outro fator dissolvente no comportamento humano pelos desastres íntimos que ocasiona. Sob sua ação desarticulam-se os equipamentos do sistema nervoso central, que sofrem a ação dos diluentes de ordem mental, interrompendo o ritmo das suas respostas na manutenção do equipamento emocional e, ao longo do tempo, de ordem fisiológica. Então aqui também ele já começa a traçar para nós um processo que vai acontecendo quando há a revolta, há também a própria mágoa e aqui precipitação, como ele coloca. Essas ações que vão nos afetando no campo emocional, com o passar do tempo, e num tempo muito curto,
também começa a afetar, né, nos afetar fisicamente. Então ele diz para nós, desequilibra o equipamento emocional e ao longo do tempo de ordem fisiológica também. Então o corpo físico também começa a sofrer os seus efeitos. Aí estão enfermos psicossomáticos, cuja gênese dos males que sofrem encontra-se no comportamento psíquico, defluente da fraqueza da vontade, como da acomodação moral. Por isso cada qual elege e constrói o paraíso ou o inferno que prefere no íntimo, passando a vivê-lo na esfera das realidades em que transita. Então aqui também temos uma lição bastante valiosa quando ele fala para nós dos enfermos psicossomáticos. Então a gente lembra que a parte somática é do corpo físico, psíquico da parte mental. Então quantos e quantos de nós trazemos aqui enfermidades que nada mais são do que resultado daquilo que inicialmente nos afeta psiquicamente e depois acaba se transformando, né, em sintomas e efeitos no nosso organismo. E é por isso que hoje nós encontramos a medicina se deparando com tantos e tantos desequilíbrios sem entender exatamente qual é a causa. E principalmente acreditando que essa causa é apenas imediata daquilo que nós vivemos hoje. Então, resolve-se o problema agora, acreditando que isso vai trazer a saúde física. E, na verdade, o espírito vai trazendo ali, né, na sua história, né, mágoas acumuladas, frustrações acumuladas, né, que não se resolve de uma hora para outra, a não ser através de uma profunda transformação moral que o espírito precisa vivenciar. Nesse caso, que nós precisamos vivenciar. E ele segue. Atendamo-la espiritualmente, chamando-a à responsabilidade, a fim de que não se lhe afigure a situação como de injustiça divina, que a torna desventurada. Então aqui, quando ele fala sobre esclarecê-la a respeito da condição que ela vivencia, não entendendo isso como uma injustiça divina, mas entendendo exatamente quais são as suas causas e, mais do que isso, quais são as nossas responsabilidades diante, né, das origens das dificuldades que nós vivenciamos. Porque é muito mais fácil, né, nós atribuirmos aos outros ou até mesmo a Deus a causa do nosso sofrimento, sem nos darmos conta de que nós somos os responsáveis por arquitetarmos, né, a causa, as situações que nós estamos vivenciando. Observamos o irmão Arthur e nós, a destreza com que o amoroso guia passou a emitir cargas mentais positivas que alcançaram o espírito em confusão, asserenando-o de imediato. Então é aquela transfusão mental, né, que Emmanuel tanto comenta. Posteriormente, aplicou energias na área cerebral do corpo, liberando a consciência espiritual que jazia entorpecida, ao mesmo tempo em que repetiu o processo na esfera psíquica da jovem em parcial desprendimento, conseguindo despertá-la para a vida em outra dimensão. Então, o trabalho que o Dr. Bezerra fazia era exatamente, primeiro, acalmá-la, para que ela então absorvesse essas vibrações desse teor mais elevado, e a partir dali então, o corpo então, naquele estágio de inconsciência, passaria então a facilitar o desdobramento do espírito. Ela, desdobrada, também em condição de entorpecimento, começou, nessa transfusão de fluidos, começou então a ter a consciência já, né, nesse processo de despertamento. Como se estivesse acordando, ela vislumbrou o pai amigo e, num gesto mudo, distendeu-lhe os braços ansiosamente. Parecia uma criança indefesa, suplicando a proteção que lhe não foi negada. O comovido progenitor abraçou-a, acarinhando-lhe a cabeça e infundindo-lhe calma. Ela chorava, sem os complementos da ira nem da necessidade de vingança, porém pungida pela dor que se lhe figurava
afigurava insuportável, sem limites. E nós vemos nesses casos que até mesmo o espírito deseja fugir dessa dor insuportável para ele, como foi colocado para nós aqui, pungida pela dor que se lhe afigurava insuportável, sem limites. E quantas vezes nós vemos relatos de espíritos que desejam morrer, exatamente porque a dor que os afeta é uma dor tão profunda que até espiritualmente eles desejam fugir dessa dor, esquecer do sofrimento que estão experimentando. E aí muitas vezes são tomados, né, de uma paralisia que eles não conseguem sair, fugir daquela condição. E aqui foi o que aconteceu com ela. Ela então, no mundo espiritual, mesmo assim, alimentava aquele mesmo sofrimento, agora, felizmente, sendo amparada. Quando pôde falar, interrogou ao paizinho silencioso: onde está Deus que permitiu tanta desdita? Por que não me acontecera um acidente antes de constatar tanta vileza de que eram portadores minha mãe e meu marido? Não sou inocente, cumpridora dos meus deveres? Por que sofria dessa forma? Com tanta seriedade, o bondoso pai respondeu-lhe: inicialmente, faz-se necessário que a dor não a faça blasfemar, levando-a a duvidar da soberana bondade de Deus. O seu gesto de fugir propositadamente pela rampa falsa do suicídio é atitude de rebeldia das mais vis. Não lhe poderia dizer quem está mais errado entre os três, desde que eles se acumpliciaram num delito que alcança, sem dúvida, muito incorreto. Não menos infeliz foi a solução que você buscou. Deus, minha filha, não é portador dos humanos caprichos, fiscal e punidor de nossos erros ou gratificador leviano dos nossos pequenos acertos, que não passam de um comportamento que nos faz bem. Agir corretamente nos não credencia a louros nem a prêmios extras para constituir em si mesma a ação digna e edificante, uma colheita de bênçãos. Da mesma forma, o erro, o gravame delituoso, que se converte em espinho a cravar-se na consciência até o dia da extirpação, quando o infrator, pelo bem, restaurará a paz em quem prejudicou, por consequência em si mesmo. Deus manifesta-se ao homem interiormente, na consciência de cada um, onde estão escritas as suas leis. Daí o grau de culpa ou de razão de cada ser é medido pela responsabilidade, pela consciência com que age. O certo e iniludível é que ninguém sofre sem uma ponderável razão, nem pessoa alguma que delinque fugirá de ser recambiado à justiça que nela própria vige sob a ação da inderrogável justiça divina. Amanhã nós faremos, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós teremos o contato com a primeira questão, que é Deus. E nós faremos, né, uma pequena viagem com reflexões importantes para entendermos, para tentarmos, né, claro, tentarmos entender a natureza divina a partir da nossa perspectiva. E não é apenas identificar quem é Deus, mas entender exatamente de que forma que nós nos submetemos às suas leis, e não simplesmente por um capricho de um Deus que presta atenção em alguém ou ignora alguém permitindo que ele sofra gratuitamente. Então entendermos Deus é muito mais do que simplesmente identificarmos a personalidade, mas é entendermos os mecanismos que nos conduzem nesse processo de evolução. Aqui, como foi colocado para nós, exatamente isso. Ele diz que Deus manifesta-se ao homem interiormente, na consciência de cada um, onde estão escritas as suas leis. E ele fala depois, o grau de culpa e a razão de cada indivíduo é medido exatamente pela responsabilidade e consciência com que age. Então somos nós que criamos
as nossas próprias circunstâncias, de acordo ali com as tendências, com aquilo que nós buscamos. Então, vemos que não é apenas a ideia de conhecer Deus, mas é conhecer exatamente todo o mecanismo que nos envolve, assumindo cada um de nós as nossas próprias responsabilidades. O que é algo que vai exigindo de nós, sem dúvida nenhuma, um amadurecimento muito grande. Porque é muito mais fácil nós vivermos simplesmente dando vazão às nossas tendências e depois responsabilizarmos alguém ou alguma coisa pela nossa infelicidade ou até mesmo atribuir à sorte o resultado dos nossos sucessos. Sendo que, na verdade, somos nós individualmente e infalivelmente construtores do nosso próprio destino. E para entendermos esse destino e entendermos essas leis, precisamos ver Deus de uma forma diferente. Então é isso que Arthur apresenta para ela aqui nesse momento. E ele segue. O genitor fez uma pausa a fim de que a filha pudesse apreender o sentido e o significado profundo do esclarecimento. Logo depois agregou: a vida pode ser comparada a um rio de largo curso. Suas águas saem da nascente, descendo continuamente até alcançar o mar. Uma curva aqui, outra ali, um obstáculo à frente, lodo e areia no leito, calhaus e pedras largas que vão ficando para trás, até o desaguar no oceano que o aguarda. Muitas etapas são indispensáveis para a vida, ora no corpo, em várias existências, ora dele liberada em novas conquistas. Em cada fase, surgem impedimentos que devem ser superados de modo a que alcancem o oceano da paz. São assim as reencarnações em que todos nos encontramos submetidos para evolver. Ao desejo e sob grande esforço pessoal, podemos superar inúmeras repetições, vencendo os empecilhos à força de decisão e trabalho contínuo. Nem todos, porém, agimos com essa correção, o que nos leva a repetir a experiência mal-sucedida, refazendo-a até superá-la. Como efeito natural dessa nossa acomodação, quase indiferença pela vida reta, deixamos que se anestesiem os centros do discernimento e derrapamos na volúpia das paixões grosseiras, praticando arbitrariedades e loucuras, corrompendo o corpo, a mente e a alma. A partir desse momento, a nossa ascensão feliz fica a depender da liberação do presídio, o erro em que nos fixamos. O Senhor, porém, a todos nos faculta resgatar, dando-nos contínuas oportunidades abençoadas, que, apaixonados e mesquinhos, não sabemos ou não nos interessamos por valorizar, muitas vezes complicando a nossa atuação pela sistemática rebeldia em que nos fixamos ou por desconsideração aos códigos da ordem universal. Eis porque nos é importante a fé religiosa, racional e clara, influenciando o nosso procedimento honrado, mesmo que sob chuvas de incompreensões, problemas e dores físicas ou morais, dos quais sairemos se agirmos com correção para a paz e a felicidade. Mas não é assim que normalmente ocorre. Então nesse trecho, Tantã, bom dia. Tantã, bom dia. Então nesse trecho ele traz para nós exatamente aquela ideia de como é profundo o alcance da nossa compreensão a respeito dos mecanismos da vida. Se nós olharmos para o nosso mundo hoje, nós vamos encontrar muitas injustiças, causadas, sem dúvida nenhuma, pela negligência dos seres humanos, do homem, contra si mesmo, contra outrem, provocando um efeito dentro do ambiente social onde ele vive, provocando ali a dor, provocando a dificuldade, provocando a desigualdade, as incompreensões.
Mas quando nós começamos a analisar com mais profundidade o efeito dessas leis, nós veremos que cada um se encontra num ambiente onde ele precisa se desvencilhar das próprias tendências negativas para depois começar a crescer. Então ninguém se encontra num local gratuitamente. Ele faz parte de uma sociedade, ele se encontra numa determinada condição e ele passa por determinadas experiências. Para nós é muito difícil compreender tudo isso. Quando nós olhamos para o mundo hoje, vemos tantos e tantos sofrimentos, a nossa ideia de felicidade, a nossa ideia de sofrimento é muito diferente da realidade. Quando nós vemos, por exemplo, algo muito simples, alguém vivenciando determinadas dores no modo como vive, essas dores servem para aliviar a consciência, para despertar a consciência. Mas para nós não, para nós simplesmente é uma injustiça. E daí fazemos a mesma questão que Noemi fez nesse texto. Onde está Deus que permite que isso aconteça? Quando nós vemos tragédias acontecendo, nós temos uma tendência natural a vermos a superficialidade de uma tragédia, de uma destruição, alguma coisa. Mas na verdade nós estamos vendo espíritos passando por processos de transformação. Então é muito complicado para nós que temos uma visão tão limitada, restrita apenas aqui à nossa vida atual, temos uma visão mais profunda sobre essa longa trajetória que o espírito vivencia. Porque para nós é vivermos o mundo material, estando nesse mundo material, alcançando a felicidade. Aquela felicidade naturalmente também ligada ao mundo material. Todos nós esperamos o sucesso, todos nós esperamos as grandes conquistas, mas e o espírito? Essa felicidade do espírito nós não conseguimos ainda entender. Por isso, então, nós vemos tantas e tantas injustiças, nos revoltamos com ela, sem entendermos qual é o efeito que isso provoca sobre cada indivíduo dentro dessa visão espiritual. E aqui é exatamente o que ele coloca para nós. Como nós não temos essa visão, nós ficamos ainda presos nesse ciclo contínuo de sofrimento. A cada dia parece que nós vamos então agravando ou piorando cada vez mais as situações que nós vivemos, exatamente por não entendermos sobre aquela luta que para nós parece uma luta improdutiva. Então a nossa visão, sair daquela visão limitada, pontual daquilo que nós estamos vivendo e passar a uma visão muito mais ampla, muito mais superior àquilo que nós vemos na limitação do mundo físico que nós vivemos. Ele segue aqui trazendo para nós. Vejamos o nosso problema, especificamente, porquanto não me posso dissociar da sua e da aflição de Enalda e de Cândido. Então Enalda é a mãe dela e Cândido o esposo, né? Então aqui ele fala sobre a nossa dor. André colocou, né, a gente, né, fazendo besteiras ou não, esquecemos que temos um espírito. E mesmo para nós, André, que estudamos a doutrina e temos a oportunidade de ter esse esclarecimento, para nós ainda é muito difícil, porque entender isso na teoria é uma coisa, vivenciar isso na prática é outra. Mas a gente vai gradualmente conquistando, né, cada vez mais esse entendimento e vivenciando essas experiências de um modo diferente, mas ainda assim para nós isso exige bastante. Imaginemos no mundo todo para quem não tem qualquer compreensão sobre essa realidade espiritual. É daí que nós vamos encontrar, como eu comentei com vocês, as guerras, as injustiças, as tantas e tantas dores que nós vivenciamos, dores essas e injustiças essas causadas pela nossa própria invigilância, pela nossa própria imaturidade. Então, se somos nós os geradores de nossas dores, somos nós também os geradores da nossa felicidade. E quando nós entendemos primeiro a nossa responsabilidade, e depois compreendemos o nosso grande potencial de transformação, enquanto nós não compreendemos tudo isso, continuaremos ainda presos e repetindo essas experiências. Por isso ele colocou para nós que as reencarnações são para nós experiências que ainda são repetitivas. Até o momento em que nós quebramos esse ciclo e passamos a viver essas experiências reencarnatórias de um modo muito mais produtivo para cada um de nós. Vamos lá. Não pretendemos justificar as atitudes incorretas, mas não nos colocamos na posição de julgar os erros alheios e programar punições para os seus responsáveis. No caso aqui, como Noemi desejava,
ela alimentava inicialmente, quando ela começa a despertar, aquele sentimento de vingança, em que ela deseja impor a justiça com as próprias mãos. Para colhermos melhores elucidações, convidei nobre benfeitor de todos nós, a fim de que nos auxiliasse nesse cometimento de suma importância para a sua paz. Graças ao Senhor você pôde ser socorrido a tempo, para prosseguir, considerando-se que a vida física é sublime concessão que ninguém deve interromper, seja qual for a alegação em que se pretenda apoiar. Isso, mais uma vez, porque a vida física para nós é algo que a natureza nos forneceu e nós podemos dispor como nós bem entendermos. Essa é a visão que nós temos. Mas quando nós falamos sobre a grande complexidade que é estarmos aqui hoje, vivendo essas nossas experiências, nós não apenas, como foi colocado aqui, deixaremos de pensar nessas ações tão graves, que como é o caso do suicídio, como passaremos a valorizar cada instante, cada experiência que nós estamos aqui experimentando. Então nós passaremos a tomar decisões com responsabilidade, teremos ali escolhas que visarão realmente a nossa felicidade, nós teremos ali o auto-amor, que é aquilo que nós precisamos desenvolver, que nós ainda não compreendemos, lembrando que esse auto-amor, ele é resultado, na verdade, do nosso entendimento de que cada escolha que nós fizermos, que vai nos proporcionar a verdadeira felicidade, é um gesto de amor para nós mesmos. E quando nós passarmos a ter esse sentimento de amor por nós, passaremos também a ter um sentimento de amor pelo outro. E assim vem ali a lição do Evangelho, quando Jesus lembra, que amar ao próximo como a ti mesmo. E esse amar ao próximo como a ti mesmo significa, eu preciso me amar, mas não de uma forma egoísta, em que eu valorizo tudo aquilo que é para mim e não me importo com aquilo que é para o outro. Mas, na verdade, fazer escolhas que vão me trazer esse sentimento de felicidade. E esse sentimento de felicidade já passa também a um estágio mais avançado. Não é a felicidade do mundo físico, em que eu, por exemplo, me preocupo com grandes conquistas, com grandes posições, grandes ambições. Eu tenho que pensar como espírito que sou. É claro que eu vou sempre procurar me trazer ali, a satisfação de uma conquista, eu vou buscar uma posição de segurança, eu vou buscar ali um ambiente, uma relação que me proporcione uma alegria. Mas isso se torna, para nós hoje, o objetivo maior da nossa vida. Então, os fins, muitas vezes, acabam justificando os meios da nossa visão. Ou seja, para eu alcançar aquele estágio de felicidade, vale tudo. Para eu me tornar feliz, como todo mundo pensa que a felicidade vale, eu posso fazer qualquer coisa. Só que essa qualquer coisa traz depois a sua fatura. E essa fatura é uma fatura bastante problemática, porque ela é muito cara. E aí então, essa fatura tem que ser paga com dores, com lágrimas para cada um de nós. Quando nós passamos a entender a realidade, o que é realmente ser feliz, aí sim a gente começa a fazer escolhas que trazem para nós realmente essa sensação. Que na verdade não é nem sensação, na verdade se transforma numa realidade para todos nós. Vamos lá. O mentor aproximou-se e permitiu-se ver condensado as suas energias na forma com a qual partira da Terra. Então o Dr. Bezerra começa a, entre aspas, se materializar para que Noemi consiga perceber a sua presença. Trata-se do Dr. Bezerra de Menezes. Apresentou-o com simplicidade e respeito, que nos protege e ampara em nome de Jesus. A irradiação de bondade e ternura do amigo espiritual fascinou Noemi, que exclamou sinceramente comovida: sim, já ouvi falar dele. É um anjo de luz. Não se equivoque, filha, interrompeu-lhe as referências encomiásticas que não aceitava. Sou somente seu irmão, nas experiências da evolução, transitoriamente desvestidos do corpo físico.
eu bem compreendo a luta que todos travam na terra pela sua ascensão. Aí estive da última vez por um bom e útil período, aprendendo e trabalhando-me a fim de errar menos e acertar em definitivo o passo com o bem que ainda não logrei. A menina, como todos nós, vem de experiências muito ásperas, nas quais nem sempre agiu como deveria fazê-lo. Atuando com incorreção, atraiu animosidades e tombou nas armadilhas da insensatez, donde se deverá liberar na presente oportunidade. Então aqui contando um pouco da história dela. Então, elogiosas ali, Andréa lembrando, encomiásticas. Isso aí. Utilizando-se do seu cabedal de forças psíquicas e dotado da superior acuidade de penetrar nos arquivos mentais dos espíritos, identificando-lhes as reencarnações, ele sugeriu a Noemi. Então aqui, antes de continuar, a gente vê a capacidade que o Dr. Bezerra tem de, penetrando nos pensamentos, fazer com que aflore lembranças, porque assim nós somos ajudados no melhor entendimento da nossa realidade. Então, na verdade, ele estava fazendo com ela uma terapia de regressão de memória, para que ela lembrasse quais foram as ações dela no passado que a colocaram numa condição tão dolorosa hoje, com essas animosidades, tanto por parte do esposo, como por parte da própria mãe. Então, quer dizer, não é uma questão de sorte e azar você estar numa família e viver aquelas experiências. Vamos entender qual foi o curso que nós seguimos, quais foram as nossas escolhas que nos colocaram naquela posição. Então, ainda para nós é muito difícil pensar assim, porque nós nos sensibilizamos com as dores que afetam aqueles que são inocentes. Só que essa inocência é a partir da nossa visão atual. Porque todos nós temos um longo percurso no passado que vai mostrando que, na verdade, nós não temos essa inocência, porque nós fizemos escolhas que nos trouxeram consequências. E aí, então, ele procura agora fazer com que ela se lembre da própria história. Vamos acompanhar, então. Vejamos se você recorda. Durma um pouco. Durma e sonhe com o seu passado, o passado próximo. Portugal de 1832, a cidade do Porto. Recorde determinado conciliábulo em outubro desse ano. Então, um determinado ambiente naquele período, então, 1832. A jovem em espírito que dormia subitamente estremeceu, agitando-se como se em sonho voltasse a viver acontecimentos apagados na memória anterior, como realmente era o que acontecia. Aqui, foi um salto muito rápido, quando ele fala para ela, para que ela adormeça e passa a sonhar. Então aqui a gente vai entender que o Dr. Bezerra induzia ela a um sono, e nesse sono, então, ela foi perdendo ali a consciência, mas ao mesmo tempo as lembranças começaram a aflorar. E por isso, então, ela começa a se agitar. As cenas que lhe ressurgiam, sob o convite do benfeitor, que nos solicitou fixar-lhe o centro da memória, passaram a ser registradas também por nós. A noite era úmida e fria, embora a quadra outonal mal houvesse chegado. Numa aldeia da circunvizinhança da cidade, em um casarão circundado de bem cuidado pomar, vários cavalheiros discutiam como proceder para a tomada de uma vingança política nos bastidores do ódio. Depois dos debates, que não ofereceram qualquer solução, uma dama de menos de 40 anos sugeriu: raptemos a filha do infame e façamo-lo sofrer com a perda, demonstrando ao bandido, que nos infelicita, que nesta terra há justiça. Referia-se à linda criança de 8 anos aproximadamente, que se lhe desenhou na recordação, tanto quanto ressurgiu em clichê mágico
a figura do homem odiado. Não tive dúvidas em identificar na mulher cruel a atual Noemi, e na personagem detestada, o obsessor que fora liberado naquele mesmo dia, no lance a que nos referimos antes. Então, ela acabou sendo envolvida por esse obsessor. Então já começamos a fazer um desenho, né? Ela como uma vilã do passado e aquele que hoje é considerado um vilão se tornando vítima no passado. Eram aqueles os dias difíceis em que a cidade estivera sitiada pelas tropas miguelistas nas lutas rudes e graves entre os liberais e os absolutistas. Aqui período da época de Portugal, né? Então, lembrando que Dom Miguel, que era então ali rei de Portugal, são essas tropas miguelistas, né? As tropas do rei, né? Os primeiros liderados por Dom Pedro IV, que no Brasil abdicara pouco antes, como Pedro I, e os segundos pelo príncipe Dom Miguel, cujas lutas de partidos degeneraram em guerra civil no país, somente terminada anos mais tarde, em 1847, graças à intervenção anglo-espanhola. O cavalheiro enfocado era correligionário do príncipe Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, né, do partido absolutista, porquanto considerado traidor pelo grupo, que terminaria por tentar raptar-lhe a filhinha, numa escaramuça entre os dois grupos, na propriedade em que residia a família. No combate inglório morreu o Sr. Manuel Trindade, e ao ser sequestrada a criança, essa igualmente veio a falecer em circunstâncias que não ficaram esclarecidas. Em verdade, o truculento raptor, enfurecido com o choro de desespero da menina, terminou por estrangulá-la, embora sem o querer. As cenas desenrolavam-se com celeridade, captadas por nós, tanto quanto pelo irmão Arthur, demonstrando onde se iniciavam as razões dos atuais sofrimentos da jovem. Não se houvesse ela imiscuído nos ódios políticos, e a muitas dores se teria poupado. Por sua vez, o Sr. Manuel, vitimado na luta, vencido pelo ódio que o cegou, lutando desde então por vingança. Então esse Sr. Manuel era o nosso obsessor. A filhinha liberou-se da situação e cresceu em espírito, aguardando com a vozinha o momento que só agora se dera em bênçãos lenificadoras. Lembrando, né, que quando a Noemi apareceu no hospital, acompanhada por esse obsessor, o Dr. Bezerra, né, acionou mecanismos de auxílio, fazendo com que essa senhora, a avó, e essa criança aparecesse para ele, fazendo com que ele então se sensibilizasse e se entregasse, né, aos sentimentos ali tão profundos que tinha tanto pela mãe quanto pela filhinha, fazendo com que então Noemi fosse libertada dessa relação. E daqui lembrando também, né, que Noemi, se não tivesse se envolvido nessas questões políticas, todas essas dores que ela criou teriam sido evitadas. Então são paixões cegas, né? No grupo de apaixonados políticos, Noemi era uma dama de prestígio na comunidade que enviuvara, herdando aquela propriedade que se considerava um expressivo latifúndio, então uma grande fazenda que ela tinha herdado. Soberba e egoísta, terminou por seduzir o capataz das suas terras, que provinha da região montanhosa de Vila Real, terminando por estimulá-lo a liberar-se da esposa, mediante crime de que ninguém tomou conhecimento. Ei-lo agora, renascido na roupagem carnal de Cândido, e a esposa assassinada, ressuscitada na pessoa de Enalda. Né? Então vemos ali a trama sendo desenhada. Um casal que ela então induziu o marido a matar a esposa por causa dela, voltam agora ele como marido dela e aquela que foi assassinada como sua própria mãe.
A sabedoria das leis, explicou o diretor prudente, reúne todas as personagens do velho drama no cenário do mundo, a fim de que se elevem e, pelo amor, resgatem os delitos perpetrados. Desde que compliquem a situação, serão levados à compulsória de sofrimento, em expiação oportuna através da qual se reeducarão, crescendo para o bem. Portanto, minha filha, nenhum rancor, que é cultivo de urze na terra do coração, nem programação de vingança que constitui intoxicação venenosa a longo prazo. O perdão incondicional e a irrestrita confiança em Deus deverão tornar-se as alavancas impulsionadoras dos atos a serem vivenciados doravante. Movimentando recursos próprios, fez Noemi retornar à lucidez. A moça não ocultava a preocupação, ora diferente. Parecia mais serena. Utilizando-se da pausa, indagou apreensiva. E, saindo daqui, para onde irei? É-me impossível retornar a casa nessas circunstâncias. Concordamos que não será um pequeno esforço, no momento impraticável. Todavia, a divindade providencia. A filha será visitada pelo nosso Aguinaldo, irmão de seu pai e tio afetuoso. Tomando conhecimento da tentativa de autodestruição e desconhecendo os motivos, ele a convidará para fazer a convalescência em sua casa, o que deverá ser aceito. Sem detalhar os infelizes sucessos, demonstre o interesse de desvincular-se legalmente do esposo e, ao ser por esse visitada, apresente-lhe a ideia da separação amigável, sem escândalo de qualquer natureza, o que facilitará as coisas para todos. O Senhor auxiliá-la na reconstrução da vida e o tio ser-lhe-á desvelado amigo, contribuindo para o prosseguimento da sua existência com os olhos postos no futuro. E eles? Inquiriu com leves resquícios de ressentimento. Cada um responde pelos seus atos. Eles viverão, e vivendo, não ficarão indenes à reeducação que lhes chegará, quando for oportuno. Agora repouse e prepare-se para recuperar a saúde e superar todos os problemas que são sempre desafios para todos nós, que os devemos transformar em lições vitoriosas, após resolvê-los. Durma em paz e acorde depois sem revoltas. A jovem em espírito recebeu assistência conveniente, que lhe foi também ministrada ao corpo. Após a operação fluidoterápica, tudo transpirava ordem e paz. Chegou um enfermeiro do posto central para prosseguir assistindo Noemi e cooperar com outros trabalhadores sediados no nosocômio, nos socorros aos demais pacientes ali em tratamento. Então, aqui, meus amigos, fechando então esse trecho, mais uma vez, a lei de causa e efeito que nós tanto estudamos e vimos aqui, essa relação unindo esses vários espíritos, né? Ela como vítima atualmente, o esposo e a mãe, aquele que era o obsessor, todos eles ligados numa determinada trama, mostra para nós o efeito da lei de causa e efeito, que vai fazer com que todos se reencontrem no passado, ou mantenham um contato de alguma forma nesse presente, se reencontrem agora no presente, para resolver essas questões. Quando nós lemos num livro como esse, mostrando para nós todo o caminho que eles percorreram, nós vemos tudo muito justo, tudo muito certo. Mas quando nós olhamos para situações da nossa vida atual, seja nos envolvendo de uma forma direta, seja envolvendo outras pessoas que nós vamos acompanhando, pessoas próximas ou pessoas distantes, nós não conseguimos entender exatamente a aplicação dessa lei.
E é isso que traz para nós toda essa insegurança que nós temos hoje. Eu assistia nesse fim de semana a uma série que tratava de questões envolvendo judeus na Segunda Guerra Mundial. Mostrava campos de concentração, pessoas que traziam traumas dessas experiências do passado. A nossa visão atual é exatamente classificar aqueles que foram os algozes nazistas, por exemplo, que provocaram tamanha dor naqueles que são os sofrimentos. Vai com Deus, Marião. Que sofreram, né, que provocaram tremendo sofrimento àqueles que sofreram na guerra, no caso, os judeus. Mas a pergunta é, qual a história desses povos? Para nós é inadmissível simplesmente classificar como aquilo, como sendo resultado de alguma coisa que foi feita no passado. Para nós, a visão da injustiça é uma visão muito clara, uma visão de crimes, uma visão de dor que foi ali simplesmente impetrada, né, para essas pessoas. Mas a mesma coisa acontece até mesmo, né, no caso do Brasil, com a história, por exemplo, daquele período de escravidão. Imaginar pessoas que vivenciaram a escravidão como estando resgatando alguma coisa do passado. Para nós é inadmissível encontrar uma situação como essa, vendo o tamanho de injustiça, e imaginar que aquilo tem alguma coisa a ver com merecimento. Então, guerras, situações da nossa sociedade, crimes que vão acontecendo, como entender a lei de causa e efeito a partir de uma visão tão pequena que nós temos hoje? Mais uma vez, nós falaremos amanhã sobre Deus. E aí nós temos duas escolhas, e apenas duas escolhas. Ou entendemos que Deus é perfeito, ou entendemos que Deus é imperfeito. Se Ele é perfeito, tudo aquilo que nos acontece é resultado dessas leis perfeitas que regem nossas vidas. Se Ele é imperfeito, então quem manda na nossa vida é o acaso, e o acaso vai provocar sempre o caos. Então, esse entendimento de que Deus é perfeito não é apenas um entendimento racional, mas é uma convicção que nós precisamos desenvolver. E essa convicção só será desenvolvida quando nós realmente amadurecermos e tivermos esse entendimento. Hoje nós estamos aprendendo na teoria, tentando aplicar isso na prática do dia a dia. Mas nem sempre nós encontramos ali o resultado daquilo que nós esperamos. Porque Deus é perfeito e, portanto, Ele vai proporcionar felicidade para todos. Mas como é que nós vamos entender Deus sendo perfeito e proporcionando a felicidade para todos quando nós encontramos injustiças? E aí então nós passamos a entender que essa felicidade que Deus deseja para todos é uma felicidade que precisa ser construída. E essa construção tem aquele momento mais básico, onde existe o trabalho mais difícil, e depois existe aquele trabalho final, onde ali apenas nós vamos fazer, né, os ajustes finais para essa felicidade. Então, muitas vezes, as dores são, na verdade, esse trabalho inicial que está sendo feito. E nós precisamos entender isso. Porque, do contrário, nós continuaremos ainda imaginando Deus perfeito, mas permitindo que a revolta fique presente nos nossos corações quando nós virmos situações desse tipo. É algo muito complicado para nós entendermos ainda a partir dessa nossa visão, porque nós somos ainda tão limitados e dentro dessa limitação temos que entender aquilo que para nós ainda é inalcançável. Mas é trabalhando exatamente a nossa razão que nós vamos conseguir trabalhar as nossas convicções. É um desafio para todos nós, olharmos para o mundo e vermos a justiça sendo aplicada com todo o amor, mesmo nas situações mais problemáticas, mais dolorosas. E mais do que isso, né, muitas vezes, tendo esse nosso entendimento sendo enfrentado pela opinião daqueles que estão próximos a nós, que muitas vezes até faz com que nós não tenhamos nem coragem de dar a nossa opinião a partir dessa visão, de entender que as coisas são daquela forma porque cada um causou aquilo. Como que nós podemos admitir isso? Como que nós podemos entender isso a partir dessa visão tão curta que nós temos agora? Mas vamos lá.
Então nós conhecemos aqui um pouco dessa história, a história de Noemi, e vimos então causa e vimos ali o efeito. E veremos depois os desdobramentos no futuro. André colocou esse pensamento por vezes é complicado para mim, porque se Deus é perfeito e tudo que nos acontece é porque Deus quis, não poderá nos trazer a ideia de não fazer nada porque Deus assim quis, por exemplo, perdi o emprego. Ah, foi Deus que quis. E na verdade, essa é a questão, Andréia. Não é que Deus queira, porque aí nós estamos atribuindo a Ele uma personalidade terrena. Nós somos regidos por leis. Por exemplo, estarmos numa sociedade em que traz tantas dificuldades para nós, com instabilidades de trabalho, com instabilidades de relacionamento, com instabilidades de condições de vida que nós temos hoje, a questão é que estarmos nesse ambiente, vivendo essas experiências, significa que nós estamos vinculados a ela e, portanto, sujeitos a essas situações, a esses desequilíbrios. Então, na verdade, para nós é a perseverança e a luta para fazer com que a coisa dê certo, mesmo diante dessas situações em que ela não satisfaça os nossos interesses. Então não é Deus que diz assim, olha, eu vou deixar você desempregado, porque eu quero. O desemprego é uma circunstância de um mundo como o nosso. Mas a pergunta é, por que nós vivemos num mundo como o nosso? Basta a gente lembrar que nós temos, aí lembrando daquela passagem anterior, lá do livro Obras Póstumas, expiações terrestres. Expiações que se dão na esfera pessoal, em que eu sofro o resultado daquilo que eu faço por mim ou contra mim. Expiações de grupo, quando então eu fico vinculado a pessoas próximas, constituindo um ambiente familiar de acordo com aquilo que eu vivi no passado, uma família problemática, uma família amorosa, seja lá como for, com afetos e desafetos, e também uma expiação coletiva, em que nós estamos na cidade onde nós vivemos, com o povo que faz parte da nossa própria história, porque nós também criamos esse vínculo com essa sociedade. Então não posso dizer assim, eu sou vítima da sociedade. Na verdade, todos nós construímos a sociedade que nós temos hoje. Se é uma sociedade que ainda sofre desequilíbrio, nós tivemos responsabilidade nesse desequilíbrio. Se eu vivo numa sociedade que eu poderia dizer muito bem construída, aqui, de acordo com o padrão do nosso mundo, eu trabalhei também por essa construção. Então nós estamos vivendo aquilo que nós mesmos criamos. No caso Noemi, por exemplo, ela acabou criando uma situação para ela que resultou nessa tragédia. Mas foi ela mesma que se vinculou a isso. Então é esse entendimento que nós não conseguimos ainda compreender, porque a nossa visão é imediata. Eu estou vendo agora o que eu estou vivendo. Mas se nós estendermos o nosso olhar lá para trás, nós veremos tudo aquilo que nós semeamos, para hoje colhemos aquilo que está à nossa disposição. Então esse é o grande drama que nós vivemos, para tentar entender aquilo que para nós ainda não é tão compreensível. Nós entendemos a teoria da lei de causa e efeito, mas não conseguimos compreender a sua aplicação pela limitação da nossa visão. A Angelina colocou, né, alguns seres continuam embrutecidos nos primórdios como se estivessem nos primórdios da civilização. Pois é. Então ainda continuamos vivendo esse embrutecimento e, consequentemente, sofremos seus efeitos. Então essa convicção, né, Andréa, de estarmos aqui convictos de que nós estamos no lugar certo, de que nós estamos lutando da forma certa, buscando a coisa certa. E essa perseverança e essa determinação que nós precisamos ter, não nos deixarmos abater por aquilo que foge do nosso controle. E entendemos que Deus se encontra controlando tudo o que acontece conosco. Mas nós temos responsabilidade por aquilo que nós criamos. Então, meus amigos, é isso. Fechando por aqui. Pois é, não, o bom não é saber o que nós fizemos, né? O bom, né, é que nós podemos fazer diferente agora.
deixa para que nós olhemos para o nosso passado quando nós tivermos maturidade para isso. Porque como nós vimos aqui no caso de Noemi, para ela é uma tortura, né? Ver tantos erros graves no passado, tanto prejuízo causado, né, e ter que lidar com isso hoje. Feliz de nós que temos aqui a nossa consciência um pouco apagada, né?